Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Muito bom! Estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de conhecimento e informação e falar sobre a odontologia da nova era, né? Por que odontologia da nova era? A gente explica, sempre gosta de estar falando aqui com vocês, que é explicar que a odontologia sempre esteve integrada à medicina, né? Nunca foi uma coisa separada como acabou se criando um entendimento. Não tem como a gente mexer na saúde bucal sem interferir na saúde do corpo, assim como não tem como acontecer algo na saúde do corpo que não vai interferir na nossa arcada. Não são elementos separados, né? Então é tudo integrado, é tudo unido e uma coisa sempre vai estar interferindo na outra. E é por isso que nós estamos aqui para apresentar o programa Odontologia da Nova Era, tá? Eu sou o Dr. Rogério Pavan, para quem não me conhece, sou cirurgião dentista e um biorreprogramador. E a gente vem trazendo aqui sempre algum tema, alguma informação que explique para vocês como que esse universo funciona, como que esse processo acontece, né? De que forma que seus dentes vão interferir na saúde do seu corpo como um todo. Então, para que você entenda um pouco melhor, esse processo acontece da seguinte forma. Quando nós, os estudantes de odontologia, vamos para a universidade, nós aprendemos que a arcada dentária, ela apresenta 3 funções. Que ela serve para falar, sorrir e mastigar. É claro que algumas pessoas falam, por exemplo, deglutir, que é uma subfunção da mastigação, beijar. Bom, beijar pode ter pessoas que nunca vão beijar na vida, ou por opção ou por não, e elas não vão saber o que é um beijo, então não é uma função da boca, né? Mas falar, tem pessoas que nunca vão falar? É possível, por alguma questão ou outra, mas é uma função que é usada pela maioria dos seres que vivem nesse planeta. Então, dentro desse contexto, nós vamos estabelecendo quais são as funções da boca. E quando nós aprendemos na universidade, no curso de formação de odontologia, nos é ensinado que a boca tem 3 funções, serve para falar, sorrir e mastigar. Porque hoje em dia, por exemplo, a estética, o sorriso, é algo muito valorizado na nossa cultura. É possível que se você vai numa tribo indígena que nunca teve contato com a humanidade, os caras não vão estar preocupados se o sorriso está bonito ou feio, não é verdade? Mas dentro da sociedade que nós vivemos, esse é um valor, né? Cada vez mais as pessoas valorizam, estão colocando lentes de contato para ficar com um sorriso ainda mais harmônico e assim por diante. Bom, mas existem 4 outras funções que não estão, que a gente não aprende no curso universitário, né? Nós não aprendemos lá e que são importantíssimas para a nossa saúde. Aliás, bem mais importantes do que aquelas que a gente aprende. E eu já falei várias vezes sobre ela e nós vamos estar explicando aqui basicamente para conduzir o nosso programa de hoje. Então, as funções mais importantes da boca ainda não são conhecidas da odontologia, né? Quais são elas? Manter o equilíbrio do sistema respiratório. Então, veja, eu vou falar quais são as 4, depois eu explico uma a uma. Manter o equilíbrio do sistema respiratório, manter o equilíbrio do sistema bioquímico digestivo e manter o equilíbrio do sistema esquelético postural. São as 3 bases funções. E a outra coisa é que a nossa arcada dentária, ela expressa as nossas relações emocionais. Então, de acordo com as suas crenças e os momentos de crescimento que você vai tendo na vida, a vivência entre as pessoas, você vai entendendo que aquilo que você vai colocando valor ou não, vamos dizer que você tem uma mãe muito brava, tá? E aí você começa a conviver com aquela mãe que é muito brava e você entra em atrito com ela com frequência. E o dente do relacionamento com a sua mãe, ele vai mudar de posição. Ele vai ficar um pouquinho mais para trás. Só para você saber, o dente do relacionamento com a sua mãe é o seu incisivo lateral superior esquerdo, tá? Então, se você olhar na parte de cima, do lado esquerdo, entre aquele grandão do meio e o canino, que é o pontudinho,
entre um e outro, aquele é o seu incisivo lateral. Então, isso é só para citar aqui um exemplo. Se o seu relacionamento com a sua mãe é muito legal, muito bacana, vai ser o oposto, tá? Isso está no nosso curso, O DNA do Sorriso, que você pode assistir o primeiro módulo gratuitamente, caso você queira. O sistema respiratório acontece da seguinte forma, né? Ainda ontem, eu recebi uma família, né, para consulta de diagnóstico. E essa família nos procurou porque ficou sabendo do trabalho que a gente faz com o biomodulador, né? O biomodulador é aquele aparelhinho que serve para tratar síndrome da bola de boliche. Se você ainda não sabe o que se trata, recomendo que você veja os nossos outros vídeos que estão disponíveis no YouTube, né? Veja lá os outros vídeos, porque lá nós estamos explicando o que é uma síndrome da bola de boliche, o que é o biomodulador, para você entender mais. Tem também no nosso podcast, que você pode acessar, tá no Google Podcast, tá no Deezer, tá no Spotify, tá nas mídias em geral, nas mídias que transmitem os streamings de áudio, você encontra com facilidade, tá? E aí você pode ouvir esses podcasts. É bem interessante você consultar tanto no Google quanto no Google Podcast ou nos podcasts em geral, aquele da sua preferência, porque lá você pode procurar por tema, né? O tema que você tem interesse, você se aprofunda lá. E aí você vai entendendo um pouco mais de como essa relação que tem entre a sua arcada dentária e a sua saúde está acontecendo através, né, desse posicionamento dos dentes, crescimento da sua arcada e etc. E é assim que acontece em relação ao seu sistema respiratório. Então veja, quando você está respirando menos do que deveria, né, a boca tem influência nesse processo. E como que acontece? A sua arcada pode não ter crescido para os lados, pode não ter crescido para frente, pode não ter crescido em altura da forma que deveria. Então, se ela não cresce, não se desenvolve nestas direções adequadamente, a sua língua acaba ficando espremidinha ali, vai para a parte da via respiratória, que é a sua garganta, né? Ela espreme a passagem do ar na sua garganta e acaba fazendo com que você respire menos do que deveria, né? Então, respirando menos do que deveria, uma série de sinais e sintomas vão surgindo na sua saúde. Já explico mais para você. A outra questão é a seguinte, aquela arcada que não cresce e não se desenvolve, ela não estimula as glândulas salivares que estão ao redor da sua face e acaba, em conjunto com o sistema respiratório, acidificando o seu aparelho digestivo, melhor dizendo, né? Desequilibrando o seu aparelho digestivo. Porque, na verdade, no passado nós acreditávamos que o problema do aparelho digestivo, do seu estômago, era excesso de acidez. Mas hoje nós sabemos que, na verdade, é falta de acidez. Então, você tem problemas quando o seu estômago está com pouca acidez. Ele precisa ser uma coisa assim, um caldeirão fervendo lá. Para ele funcionar direitinho, é assim que ele tem que estar, super ácido, tá? Bom, quando não está assim, surgem problemas, né? E aí o desequilíbrio acontece. Outra coisa é o seu equilíbrio esquelético e postural. Essa é uma das, por incrível que pareça, né? É algo que eu demorei muito para compreender e quando eu compreendi, eu pensei, nossa, mas isso é tão simples, tão fácil de entender, né? O equilíbrio esquelético postural é o seguinte, a verdade é que o seu corpo, o meu, o de todas as pessoas, ele faz parte, ele é um sistema de equilíbrio e balanceio natural, né? Então, por exemplo, se você pega uma caixa pesada e apoia aqui no seu tórax, na sua barriga, o seu corpo vai pender para trás, né? Se você está com uma mochila muito pesada nas suas costas, o seu corpo pende para frente. Se você está com uma sacola pesada do lado direito, seu corpo pende para o lado esquerdo. Se está do lado esquerdo, pende para o lado direito. Então, isso faz com que o seu corpo sempre busque a melhor situação de equilíbrio e balanceio possível. Como que isso funciona? O peso extra é calculado num snap, né? Facilmente calculado pelo seu corpo,
E aí ele vai distribuir o seu peso corporal, mais o peso desse extra que tem, seja caixa, seja sacola, seja mochila, e vai colocar no eixo dos seus pés. Pode observar. Se você tem dúvida, faça testes, faça experimentos, né? E você vai ver como o corpo funciona sempre dessa forma. Ou seja, seu organismo é um sistema automático de equilíbrio e balanceio. O fato é que tem situações que podem desequilibrar esse corpo. Não vou nem falar da síndrome da bola de boliche hoje, mas convido você a assistir, assistir e ouvir, né, os nossos outros programas que falam sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Imagine que o seu corpo tem que balancear tudo que você tem de diferente. Se, por acaso, a sua arcada não cresce para frente o que deveria, não cresce para os lados o que deveria, então o peso estrutural da região que nós entendemos como a boca, que é basicamente tudo que está abaixo dos seus olhos, a gente entende como uma estrutura da sua boca. Claro que você pode descontar o nariz, né? Mas descontando ali o nariz, aquela parte toda é a sua boca, onde estão os seus dentes. E aquilo tem um peso estrutural, que serve para se contrapor à base do seu crânio, né? Aquela parte do crânio como um todo, onde está o seu cérebro e tudo mais. Se a sua arcada não cresce e não se desenvolve como deveria, o que vai acontecer é que o peso da parte de trás é maior do que a parte da frente, então a cabeça vem para frente. Ocorre o que nós chamamos de protusão de cabeça, um aumento da curva de cifose e, por consequência, um aumento da curva de lordose, tá? Então, esses são alguns dos mecanismos de compensação. Como eu disse, eu demorei para entender isso, mas quando eu entendi, eu falei assim, nossa, é tão óbvio, né? É tão simples. E agora, pasmem, ainda não é um assunto conhecido da maioria dos ortopedistas. Então, veja como você, que está aqui nos acompanhando agora, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, ou que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha pelo nosso sistema de podcast, é um ser que está avançado nos seus conhecimentos, né? Então, nós estamos aqui, existe um grupo de pessoas no mundo que é muito bacana, posso citar, por exemplo, o professor Lai Ribeiro, e dentre outros vários que existem, que vão buscar informações, vão pesquisar, criar e desenvolver sistemas e desenvolvimentos que possam ajudar as pessoas a investir na saúde delas, né? A entender melhor o funcionamento. O fato é que, quando você quer levar isso para uma entidade como uma universidade, por exemplo, vamos dizer que eu queira levar essa linha de pesquisa para a USP. Aí eu vou levar para a USP, aí o professor fala assim, não, mas nesse momento eu estou desenvolvendo uma outra linha, vamos esperar para o ano que vem. Aí no outro ano eu chego lá e falo, não, nesse momento a gente ainda não concluiu e fica aquela coisa e tal. Porque o processo em si, ele é bastante engessado, né? É bastante engessado por uma série de fatores, que aí eu vou deixar você preencher a lacuna quais as razões que faz com que isso aconteça, mas acontece. E felizmente hoje nós temos um veículo como a Rádio Vibe Mundial, o YouTube, os podcasts e tudo mais, que a gente pode transmitir esse conhecimento e informação para aqueles que se interessam, né? Então, outra situação, ainda falando da questão do desvio da arcada, falha de crescimento, que é mais importante ainda, é quando a sua arcada ela cresce mais para um lado ou para o outro. É muito comum, né? É muito comum a sua arcada ficar deslocada para a sua direita ou para a sua esquerda. E quando isso acontece, a compensação que a sua arcada vai sofrer vai mexer com inclinação de cabeça, nível de ombros e nível de quadril. E, consequentemente, com o posicionamento dos seus joelhos, quadril, pés, né? Então, o seu corpo vai manifestar sinais e sintomas com o passar do tempo. Demora muitas vezes para ele começar a manifestar sinais e sintomas, né? Então, vamos dizer que o seu joelho aguentou 30 anos, 40 anos, carregando mais peso de um lado do que de outro. E aí, ele manifesta sinais e sintomas que são pedidos de ajuda. Eu quero pegar esse momento aqui para vocês, para a gente passar os nossos contatos, porque é provável que de tudo que nós explicamos, algumas coisas você já se identificou no processo,
e queira entender um pouco mais, ou até mesmo já agendar a sua consulta de diagnóstico, que eu recomendo muito, tá? Se você ainda não fez uma consulta de diagnóstico de biorreprogramação bucal, então você ainda não entendeu como o seu corpo funciona. Eu garanto para você isso, tá? Então você não entendeu como o seu corpo funciona se você ainda não fez uma consulta de diagnóstico de biorreprogramação bucal. Então vamos lá. O jeito mais fácil é você entrar em contato pelo WhatsApp. Já deixa até salvo no teu celular aí, para você falar com a gente, interagir com a gente sempre que você quiser. E o telefone lá é o 94774 4220. Mais uma vez, 94774 4220. E para quem prefere, nós temos também os telefones fixos, que é o 3287-0433 ou 3287-7010, tá? Lembrando só que se você estiver fora da cidade de São Paulo, deve digitar, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, tá? Nós recebemos gente de todas as partes do Brasil e várias partes do mundo também. E se você quer entrar em contato conosco e por acaso não está aqui na cidade de São Paulo, você deve digitar o número 11, né? Que é o código aqui da cidade. E aí, se tiver código de operadora, tudo, você escolhe a sua preferida e digita. Celular não precisa, né? É só colocar o 11 e aí os números que você for discar pra gente, tá certo? Alguns celulares precisam, também me atrapalham um pouco com isso, mas aí você vai saber como faz. Então, os números estão aí você pode entrar em contato conosco. É claro que também você pode entrar em contato pelas mídias sociais, né? As mídias sociais é aquela coisa, você manda mensagem lá, depois espera um tempo e responde. O WhatsApp e o telefone é um pouco mais rápido, que a gente deixa a equipe lá treinada para fazer respostas mais práticas e rápidas, tá? Então, primeiro, procure saber um pouco mais, porque é a sua saúde que está em jogo. E segundo, se você ainda não agendou sua consulta de diagnóstico, vai ser um prazer enorme mostrar para você a nossa visão, né, o nosso entendimento a respeito da sua saúde. É de fato algo assim importantíssimo. A gente recebe muitos casos de pessoas que estão num processo, por exemplo, de sofrimento durante anos da própria vida, né? Dores de cabeça, dores nas costas, processos de ronco, apneia, e aí não sabe que a boca tem relação com isso. E aí a gente ali explica, mostra como dá a solução de como fazer o processo. Então veja, quando nós passamos a entender que a arcada dentária, a nossa boca, os nossos dentes, elas influenciavam em todo o equilíbrio sistêmico do nosso corpo, nós tínhamos uma obrigação. Sabe qual era, gente? A nossa obrigação era desenvolver processos, sistemas, ou seja, dispositivos, aparelhos, para ajudar o ser humano a ter uma melhor qualidade de vida. E foi isso que nós fizemos, né? Então nós começamos quanto mais nós entendíamos do processo, da relação que tinha entre uma coisa e outra, nós fomos desenvolvendo processos. E o interessante de ver isso é que houve uma convergência entre as coisas, né? Houve uma convergência. Por quê? Veja, quando nós desenvolvimos um aparelho para ampliar a capacidade respiratória do indivíduo, nós também desenvolvíamos nesse aparelho algo que fazia benefício, que trazia benefício para a parte digestiva, para a parte do equilíbrio esquelético e postural e para o emocional ao mesmo tempo. Isso foi tão bacana porque nós falamos, puxa vida, estamos no caminho certo. E aí nós começamos a trabalhar no desenvolvimento desses sistemas, o que me dá muito orgulho e prazer, porque ao longo dos anos, são 30 anos pelo menos, já dentro desse contexto, milhares de pessoas foram tratadas com um êxito incrível e resultados práticos para a vida delas, né? Você fazer com que uma pessoa que sofria de ronco e apneia deixe de sofrer com esse mal, tenha melhor qualidade de vida, possa ter uma vida plena,
viver e experienciar tudo que a vida pode dar é muito prazeroso para a gente também, porque esta é a nossa função em termos de odontologia neste espaço e tempo, né? Nesse planeta aqui. Então, é nossa função trazer recursos, métodos e meios para cuidar. O que nós fizemos? Então, vendo essa necessidade, nós criamos sistemas. Os sistemas iniciaram através de duas bases, que é o POLIS, ou as placas oclusivas lisas, que são aparelhos que foram criados inicialmente para compensar e suplementar as deficiências. Por quê? Existem pessoas que não podem ou não querem corrigir a estrutura da arcada. Por exemplo, tem gente que usa prótese total, usa prótese de protocolo. E aí não dá para a gente fazer um trabalho de correção dos dentes. Tem gente que já tem muitos implantes na boca. Dá para fazer uma reabilitação protética? Dá, com toda certeza, para fazer uma reabilitação protética que vá atender às necessidades da saúde do indivíduo. Mas nossa orientação é, sempre que possível, vamos corrigir a estrutura da arcada e, quando não for possível, devemos compensar e suplementar. Então, por exemplo, esses dias atrás, iniciamos o tratamento de um garotinho de 5 anos de idade. Maravilha! A gente fica super feliz de poder fazer isso. Que aí nós vamos planejar o crescimento e o desenvolvimento da arcada para suprir as necessidades respiratórias, bioquímicas digestivas, esqueléticas e posturais, emocionais e assim por diante. Então, o POLIS foi um do sistema. Depois nós criamos um que se chama DARA. Na verdade, o DARA surgiu primeiro, né? Que é o dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Só para você ter uma ideia, surgiu em 94, vai fazer 30 anos da sua existência agora. E como diz o próprio nome, é o aparelho mais eficiente para tratar os distúrbios relacionados ao sono. Serve também para proteger os dentes e a estrutura da arcada, dar mais equilíbrio na questão do bruxismo, briquismo, apertamento. E o mais interessante é que, como o avanço da tecnologia, nós podemos integrar os sistemas de alinhadores invisíveis, né? Hoje nós trabalhamos com 2 linhas lá na Odonto Balance. Uma linha é o Clear Balance e a outra linha é o Invisalign. Então, as 2 linhas a gente utiliza no intuito de ajudar as pessoas a reprogramar, eu adoro essa palavra, né? A biorreprogramar a arcada para trazer benefícios para a saúde como um todo, tá? Então, dentro desse contexto, esse tem sido o nosso empenho. E aí criamos o POLIS, na verdade o DARA, depois o POLIS, aí nasceu o Clear Balance POLIS e o Clear Balance DARA. São sistemas que se integram nessa busca de trazer o melhor resultado para a sua saúde, tá? Eu dei uma pincelada aqui hoje, um programa que a gente abraça um pouco de tudo, para que você tenha um pouco de entendimento, mas procure nas mídias sociais aquilo que mais te interessa, tá? Contato da gente é o 94774-4220 e o 3287-0433. Lembre-se de colocar o 11 na frente se estiver fora da cidade de São Paulo, tá bom? Gente, eu agradeço muito a sua audiência por estar aqui mais uma vez conosco e lembrando que a gente está sempre disponível na mídia sua preferida, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!